Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 18, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e as suas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que esta mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem esta doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. O tema da mensagem desta noite é a igreja tolerante. E você vai saber muito bem o porquê deste tema. Mas antes de nós entrarmos na mensagem, deixe-me só fazer uma pequena recapitulação que eu tenho sempre feito no início de todas essas cartas que nós já meditamos. Esta é a quarta carta. Nós já meditamos em 3. A primeira foi a carta direcionada à igreja de Éfeso. A segunda foi direcionada à igreja de Esmirna. A terceira, à igreja de Pérgamo. E hoje, a igreja de Tiatira. Como eu falei, vou só repetir a sequência de todas essas cartas são muito parecidas. Geralmente tem uma breve apresentação de Jesus, tem ele declarando as obras que aquela igreja faz, as falhas que aquela igreja comete, a necessidade de um arrependimento e, por fim, uma promessa. A carta de hoje não é diferente das demais, tanto as que nós já meditamos, quanto as que nós iremos meditar. A palavra Tiatira significa julgamento ou juízo. Aí você vai entender também porquê do nome de Tiatira para aquela cidade. A cidade de Tiatira era uma das menos importantes do Império Romano daquela época. Tiatira era um centro comercial, assim como todas as demais cidades que receberam cartas e que tinham igrejas nestas cidades. Mas a igreja de Tiatira tinha algo
um pouco diferenciado das outras cidades. Era uma cidade muito comercial, tinha muitos comerciantes, pequenos comerciantes, e esses pequenos comerciantes, eles tinham ali as suas associações, ou então sindicatos. Então, praticamente, a cidade toda fazia parte de um sindicato, fazia parte de uma associação. E eles tinham que prestar contas para estas associações, para estes sindicatos. Até parece os nossos dias de hoje, né? São tantos sindicatos. Eu mesmo paguei sindicato não sei quantos anos, sindicatos comerciários. Nunca recebi um benefício, nunca, enfim, ganhei nenhum agradinho, nem uma balinha, nem um pirulito. Mas paguei por muitos anos, até que um dia, um advogado, um amigo meu, ele me instruiu a entrar com o processo cancelando. O valor não era alto, não era baixo. Mas imagina, e anos pagando todo mês aquele valor, se tornaria alto. Até que eles cortaram, parei de pagar. Então, nos dias aqui de Tiatira, era mais ou menos isso. Então, todos os habitantes, ou quase todos os habitantes daquela cidade, eles tinham que prestar contas e se submeter a estes sindicatos. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando isso. Tá bom? Mas vamos voltar para o contexto da cidade. Lá havia muitos artesãos, muitas confecções, muitas tinturarias. Eles desenvolveram muito essa questão de tingir o tecido. Talvez eles tivessem aprimorado essa técnica ali, e eles se tornaram conhecidos no mundo todo por causa deste ofício. A primeira mulher que se converteu ao Evangelho, que foi alcançada por meio do apóstolo Paulo, lá na cidade de Éfeso, Lídia era o nome dela. Ela era moradora aqui de Tiatira, e ela estava lá em Éfeso negociando o seu trabalho. Talvez tapeçaria, se não me engano, lá parece que era tapeçaria que ela estava vendendo. E Paulo encontrou com ela, falou do amor de Cristo, ela se converteu e ela passou a ser a primeira mulher ali da cidade de Tiatira a ser alcançado pelo evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Havia também muitas funilarias. Eles faziam muito trabalho de bronze, de cobre. Sabe por quê? Porque em Tiatira era onde se construía os apetrechos de guerra para capacitar o exército romano que estava em Pérgamo. Lembra da cidade de Pérgamo que nós falamos semana passada? Era lá em Pérgamo que ficava o exército romano. Já viram o exército romano? Eles tinham aqueles peitorios de aço, protegendo o peito contra a espada, contra a lança. Tudo isso era feito lá em Tiatira. Tinha fábricas de fundição. Eles eram aperfeiçoados na técnica de fazerem escudo, para fazerem lanças, espadas. Então havia muitas fábricas, pequenas fábricas ali em Tiatira que fabricava esses adereços de guerra. Aí você pensa, mas por que o pastor está falando isso? Você vai entender tudo por quê. Porque já vou até contar por quê. Aqui, olha só que coisa interessante. Como que João começa falando aqui no versículo 18. Ele diz assim, ao anjo da igreja em Tiatira, escreve. Olha só, estas coisas diz o Filho de Deus. Vocês sabiam que somente aqui em Atos, em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 18, Apocalipse 2, 18, que você vai encontrar falando que Jesus é o Filho de Deus? Em Apocalipse do 1 até o 22, você não vai encontrar mais essa referência. Somente aqui, neste texto, João, ele declara nitidamente que quem estava escrevendo aquelas cartas era o próprio Filho de Deus. Como eu falei para vocês, em todas as cartas, Jesus aparece de uma forma. Por exemplo, apareceu aqui para a igreja de Pérgamo. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem tem a espada afiada de 2 gumes?
Jesus Cristo. Então, todas as cartas você vai encontrar alguma referência simbólica ao Filho de Deus. Mas aqui, em Tiatira, João fez questão de escrever: quem escreve estas coisas é o Filho de Deus. Agora, por que João escreveu somente aqui que quem estava escrevendo a carta era o próprio Filho de Deus? Nós vamos voltar para a igreja de Pérgamo, semana passada. Quem era a divindade mais adorada lá na Ásia? Qual que é a divindade mais adorada pelos gregos? Zeus. Lembra que eu falei para vocês que lá na cidade de Pérgamo havia 3 colossos, monumentos de templos dedicados a 3 deuses. Um desses deuses era Zeus. Quem é Zeus? Para os gregos, era a divindade mais forte, mais poderosa. E é justamente por isso que João, ele inicia falando aqui: quem está enviando esta carta é o Filho de Deus. Quem era Deus? O criador de Zeus. Porque Deus é eterno. Zeus era apenas uma divindade grega. Então Jesus veio para mostrar que ele estava acima de todos os deuses, acima de toda a divindade. Segue o texto, diz assim, ó: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Por que chama de fogo? Sabe como que era o nome de um dos filhos de Zeus? Apolo. Sabe qual que era a característica de Apolo? Ele tinha os olhos de fogo. Tinha os olhos de fogo. E aqui, João, ele fala que quem escreve essa carta é o Filho de Deus e que também tem os olhos como chama de fogo. Segue aí. E diz assim, ó: e os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Tem uma tradução que fala latão polido, latão resplandecente, latão brilhante, que é a mesma coisa. Agora, por que bronze polido? Lembra que eu falei para vocês que lá em Tiatira havia muitas associações, havia muitos sindicatos, havia muitas fábricas. Então, a maioria dos habitantes de Tiatira, eles faziam parte de alguma associação, de algum sindicato. Eles não só tinham que manter aquele sindicato financeiramente, dando uma ajuda, como os sindicatos hoje também exigem, como também eles tinham que se submeter aos ensinamentos das divindades que estavam por trás daqueles sindicatos. Aí entra uma outra personagem que tem tudo a ver com a mensagem de hoje: Jezabel. Volto daqui a pouco aos pés semelhante ao latão polido. Por que aparece Jezabel? É bom nós lembrarmos o seguinte, irmãos. Eu falei para vocês aqui na semana passada, vou só repetir hoje, que às vezes aparecem nomes de personagens lá do Antigo Testamento, aparecem no Novo Testamento. Não quer dizer que aquela pessoa que estava lá no Antigo Testamento ressuscitou, reencarnou e apareceu novamente agora no Novo Testamento, não. É o espírito que estava por trás daquela pessoa é que passou a agir agora no futuro. Um exemplo: semana passada nós falamos sobre Balaão e os Nicolaítas. Balaão você vai encontrar lá no capítulo 24, 23, 24, 25 de Números. Ele morreu não sei há quantos anos, mas aqui em Pérgamo fala que as pessoas ali daquela cidade, elas estavam sendo atraídas pelo espírito de Balaão. Eu expliquei o que significa isso, não vou repetir não. E também ele falou sobre os que estavam difundindo doutrinas dos Nicolaítas, que vem de Nicolau, que também havia morrido há muito tempo atrás. Então são personagens que eles morreram, mas os seus ensinamentos, o espírito que estava por trás deles, foi passando de geração para geração. Surge agora esta mulher chamada Jezabel.
alguns falam que é uma mulher mesmo. Era uma mulher que existia naquela época. Se você for ler o contexto aqui, ó, era uma mulher mesmo, tá? Porque fala que ela tinha os seus filhos, havia os seus filhos, e ela se deitava com os homens, ela não só ensinava os homens se prostituírem, mas ela mesma era uma prostituta. E quando você lê a história de Jezabel, lá em Reis, você vai ver que era uma mulher que casou com o rei de Israel, Acabe, e que ela era prostituta, e que ela teve um fim trágico. Então, aqui, nessa carta de Tiatira, João estava trazendo uma palavra de condenação sobre aquela igreja, porque ela estava sendo tolerante para com as atitudes daquela mulher. Eu vou fazer o contrário do que nós fizemos semana passada. Semana passada nós falamos sobre os pontos positivos, depois nós ressaltamos os negativos. Hoje nós vamos ressaltar os negativos e vamos deixar por último os positivos. Vamos dar mais importância aos pontos positivos desta igreja. Teve falhas? Teve falhas, mas teve muitas coisas boas, muitas obras boas, que nós vamos ressaltá-las aqui ainda nessa noite. Vamos voltar lá para Jezabel. Ela, olha aqui, ó, olha só o que diz assim, ó, versículo 20: tenho, porém, contra você o fato de você tolerar. Por isso, o tema da mensagem é a igreja tolerante. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que esta mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os seus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. O que Jezabel estava ensinando? Presta atenção. Era uma mulher que estava dentro da igreja. Ela estava dentro da igreja. Não era alguém fora, não. Era alguém que estava dentro da igreja. Estava profetizando. O que ela estava profetizando? Duas coisas em especial. Diz aqui, ó, que ela não só estava ensinando, mas ainda seduzia os seus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas. Vamos entender o que é prostituição aqui e o que é coisas sacrificadas? Aí você vai entender por que eu falei sobre as associações, sobre os sindicatos. Porque as pessoas, quando elas se filiavam a um sindicato, elas tinham que se submeter às ordens daqueles sindicatos. E a maioria dos sindicatos, ou todos os sindicatos na verdade, todos eles tinham os seus deuses de estimação. Se você for observar, em especial aqui em Tiatira, a maioria das divindades eram mulheres. Dentre as mulheres você vai encontrar Diana, Artemis, enfim, são várias mulheres. Por isso, talvez a igreja estava sendo seduzida por ela, que também era uma mulher, Jezabel. Por quê? O contexto da cidade de Tiatira era voltada para as divindades femininas. E o que Jezabel estava ensinando no seio da igreja? As pessoas de Tiatira se convertiam, mas aí elas vinham com seus vícios religiosos. Deixa eu citar aqui alguns vícios religiosos. Me perdoe, tá? Eu vou ser bem, assim, procurar ser bem maleável em alguns vícios religiosos, coisas que nós fazíamos antes de nos converter. Por exemplo, tem pessoas que até hoje falam: Nossa Senhora, pegarei, Nossa Senhora, entendeu? Por quê? A maioria de nós fomos católicos por muitos anos. Tem pessoas que até hoje, de vez em quando, soltam nossa não, hoje é nosso. É nosso Senhor Jesus, entendeu? Então, as pessoas ali de Tiatira, elas viviam num contexto de muita idolatria. Então, cada um já tinha lá os seus deuses de estimação. Então, quando eles se converteram
Aí surge essa mulher, Jezabel, falando para eles o seguinte: aqui, não tem problema vocês servirem aos outros deuses também não. Pode servir a Jesus Cristo, mas você também pode servir a Diana, pode servir a Apolo, pode servir a Zeus e a tantos outros. Então, isso é prostituição espiritual. Por quê? Eles estavam tendo vários relacionamentos espirituais com outros deuses. Porque no contexto bíblico, a palavra prostituição não é só prostituição carnal, não. Também a prostituição com outros deuses. Quando a nação de Israel se desviava dos caminhos do Senhor e passava a adorar outros ídolos, diz a Bíblia que Deus os chamava de adúlteros. Por quê? Eles estavam adulterando com outros deuses, com outras imagens. Está vendo por que Deus ele é radical com relação à idolatria? Deus ele tem abominação a qualquer tipo de idolatria. Aí você fala assim: mas graças a Deus nós não somos idólatras, não temos nenhum ídolo aqui. Isso aqui não é um ídolo, isso aqui é uma imagem. Nem imagem, é um desenho que nós fizemos aqui, deu na igreja. Nós não temos ídolo nenhum aqui, irmãos. Mas sabia que nós podemos correr o risco de ter ídolos dos lares? Depois leia no Antigo Testamento, as pessoas tinham muito lá os seus ídolos do lar, entendeu? São coisas que muitas vezes ocupam o lugar de Deus. Por exemplo, você pode idolatrar a sua casa. Eu já vi gente que me falaram na minha cara: eu não vou na igreja porque eu tenho que vigiar a minha casa, como se ela tivesse poder para guardar a sua casa. Salmo 127 diz que se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam o sentinela. Então tem muitas pessoas que estão idolatrando o seu lar. Tem gente que idolatra o seu carro, tem gente que idolatra a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, o seu trabalho. Aqui, tem gente que até mesmo se idolatra. Tem gente que chega diante do espelho: puxa vida, como que eu sou lindo. Pode falar, mas não se idolatre não, entendeu? Você tem falhas, eu tenho falhas, nós temos falhas. Então, muitas situações também podem ocupar o lugar de Deus. Então, Jezabel estava ensinando isso, que as pessoas estavam se convertendo, mas eles podiam também adorar a outros deuses. É por isso que diz a Bíblia que ela estava ensinando, estava seduzindo as pessoas a se prostituir. A prostituição ali não era literalmente carnal, mas era espiritual. As pessoas estavam servindo a Deus, mas estavam também contribuindo com a adoração aos demônios. É mais ou menos como eu falei semana passada: é acender uma vela para Deus e uma vela para o diabo. É você vir no culto hoje e na sexta-feira você está indo, enfim, em outros centros aí que não condizem com o Espírito de Deus. É mais ou menos isso que estava acontecendo. Agora, outra coisa interessante, diz assim, olha, estava ensinando a prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Vocês já viram lá em Atos que quando os gentios se converteram, porque a mensagem de salvação a princípio era para os judeus, mas Deus abriu o leque para salvar todas as pessoas. Aí quando os gentios perguntaram para Pedro, que ele era o pregador dos judeus ou para os judeus, o que Pedro respondeu? O que nós temos que fazer para nos mantermos puros? Uma das orientações que o apóstolo Pedro deu foi: não comam de comidas que foram sacrificadas a ídolos. Está vendo, irmãos, a importância de nós orarmos quando nós vamos fazer as nossas refeições? Você sabia que a maioria do alimento que nós ingerimos são consagrados a demônios? Sabia disso? Um tempo atrás, eu não vou citar o nome do objeto, mas tinha um objeto aí um tempo atrás, em que as pessoas encontravam dentro desse objeto um saquinho de terra. Viram lá? Você lembra? Um saquinho de terra. Aí descobriram-se que aquela terra era terra de cemitério. Era um colchão. Falei aqui, só não falei o nome. Enfim, eu creio que a maioria deve ter ouvido falar sobre isso. Era um colchão que dentro daquele
dele havia alguns saquinhos, sachês, pequenos travesseiros, mas de terra de cemitério. A empresa ficou rica, milionária. Não sei o que aconteceu com ela mais. Mas enfim, isso foi proclamado no meio evangélico para muitas pessoas. Outro, uma moto, não vou citar também o nome da fabricante, mas uma moto em que no farol inicial, dentro do farol, tinha uma cruz, mas uma cruz de cabeça para baixo, que é o símbolo do cristianismo derrotado. Sabia disso? Eles pegavam a cruz e invertiam ela de cabeça para baixo. Estava dentro do farol de uma famosa fabricante de motos. Aí foi descoberto. Então, praticamente tudo que existe no mundo afora é consagrado a alguém ou alguma coisa. Então, naquele tempo também, as pessoas, a maioria das pessoas que viviam ali no contexto da igreja, dentro da igreja, haviam também uma vida paralela, lá nas associações, lá nos sindicatos, nos locais onde eles se reuniam, lá no seu trabalho. Para quê? Para se confraternizarem. E nas suas festas de confraternização havia muitos alimentos, e aqueles alimentos eram dedicados aos deuses. E foi justamente este ensinamento que Jezabel estava transmitindo para aquela igreja. Não, vocês podem comer, não tem problema não vai fazer mal não, foi consagrada a Zeus, foi consagrada a Apolo, foi consagrada a Diana, mas não vai fazer mal nenhum não, pode comer à vontade. Era o ensinamento dessa mulher. Daí diz a Bíblia que Deus repreendeu a igreja de Tiatira, porque eles estavam tolerando aquela mulher naquele contexto. Mas olha que coisa maravilhosa, irmãos. Deus é bom, amém? Deus é maravilhoso. Aqui no versículo 21 diz assim, ó: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. Deus deu um tempo para que Jezabel, se arrependesse. Mas ela não se arrependeu, diz o texto. Porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Aí então veio o juízo de Deus sobre aquela mulher. Eu não vou entrar agora nesse contexto. Eu falei sobre a parte má da igreja de Tiatira. Qual era a parte má? Que eles estavam tolerando os ensinamentos errados daquela mulher, que era fundamentado na prostituição com outros deuses. Poderia também, claro, se aplicar na prostituição carnal, sexual, e também na questão de ingerir alimentos que eram consagrados aos ídolos ou aos demônios. Feito essa primeira parte, nós vamos entrar agora na segunda parte, a parte do elogio. Que coisa interessante. Deus elogiou a igreja de Tiatira. Eu falei para vocês que dessas 7 igrejas, somente 2 não foram repreendidas. Uma delas nós já falamos sobre ela, Esmirna. Nós vamos ver uma outra. Daqui a algumas semanas nós vamos ver a segunda igreja que não foi repreendida. Somente essas 2 andaram corretamente diante de Deus. E tem uma outra igreja que não recebeu nenhum elogio, só repreensão. Vamos falar sobre ela também um pouco mais para frente. Então, vamos aqui falar sobre as qualidades daquela igreja. Aí nós podemos tirar uma lição para as nossas vidas. Sabe qual que é a lição? Que Deus, Ele não só vê as nossas falhas, Deus não só contempla os nossos erros, Ele não só contempla os nossos pecados, Ele consegue ver também o nosso trabalho. Ele vê os nossos erros, as nossas falhas, as nossas iniquidades, os nossos pecados, e nos dá uma chance de arrependimento, tá? Porque, preste atenção, a salvação é um processo. Nós temos que entender, entenda isso. A salvação é um processo. Você foi salvo, você está salvo, você será salvo. Você foi salvo, você está sendo salvo e você será salvo. Pegou aí? Vou explicar mais claramente. Você foi salvo porque você foi justificado por Jesus Cristo. O que é justificado? Ele pagou o preço pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. Nós somos justos. Mas eu sou pecador, pastor?
mesmo pecador, nós somos justificados por aquele que nos justificou, Jesus Cristo. Então nós somos justificados, agora nós estamos sendo santificados. Olha só, nós fomos salvos pela justificação, estamos sendo salvos pela santificação, que é um processo também. Lá em Hebreus fala assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A tendência é melhorar, nunca piorar. Se nós piorarmos, nós estamos voltando para o início. Aí a salvação, o processo da salvação não vai ser confirmado sobre as nossas vidas. Então, voltando aqui, ó. Primeiro, nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Nós fomos salvos porque fomos justificados. Estamos sendo salvos porque estamos sendo santificados. E seremos salvos porque seremos glorificados. Pegaram aí? Aqui, ó. Justificados, santificados, glorificados. O que é a glorificação? É a confirmação final do projeto de Deus para as nossas vidas. É que o apóstolo Paulo fala: aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Aquilo que é efêmero, passageiro, pecador, vai ser revestido de santificação. Que coisa maravilhosa. Então nós estamos aqui nesse processo. Estamos nesse processo. Então Deus, Ele conhece as nossas falhas, mas Ele nos dá tempo para nos arrependermos. E foi o que Ele fez aqui com a igreja de Tiatira, em especial para essa mulher chamada Jezabel. Agora vamos entrar nas qualidades. Eu falava sobre a lição que nós temos que tirar, irmãos. Qual que é a lição que nós temos que tirar aqui, ó, de Deus, ao registrar aqui neste texto? Sabe qual que é? Que quando você olhar para mim, não veja só as minhas falhas, não. Porque quando eu for olhar para você, eu não vou ver só as suas falhas. A tendência nossa, sabe qual que é? É nós só contemplarmos as falhas das pessoas. Um exemplo: alguém pode fazer 1000 coisas boas para nós. No dia que aquela pessoa fizer uma coisa má, ou então no dia que ela deixar de fazer uma coisa boa, porque também tem esse lado, né? Tem gente que só quer que você faça coisa boa, você faz coisa boa, faz coisa. Aí um dia não dá para você fazer, a pessoa fica emburrada, fica chateada. Aí se esquece de todo o bem que você fez e só lembra do mal que você fez ou daquilo que você não deixou, aquilo que você não pôde fazer, que a pessoa precisava fazer. Pegaram aí? Então, olha só a lição que Deus nos mostra aqui, ó. Que Deus, Ele contempla o nosso lado bom, Ele conhece as nossas obras. Olha só o versículo 19: conheço as obras que você realiza. Quais são as obras? Vou falar bem objetivamente, porque são muitas obras. Que coisa maravilhosa. Deus não só contemplou ali a tolerância daquela igreja de Tiatira para com aquela mulher que estava ensinando coisas erradas, mas Deus também contemplou as coisas boas que aquela igreja estava fazendo. E não eram poucas coisas, eram muitas coisas que elas estavam fazendo. Mas Deus não deixou de repreendê-la, de chamar a atenção. Olha, eu tenho, porém, contra ti isso. Vocês estão tolerando essa mulher. Mas Deus, antes, Ele faz essas ressalvas. Aqui eu conheço as suas obras. Eu conheço, aqui ó, eu conheço as obras que você realiza e eu conheço o seu amor. Irmãos, vocês sabiam que a base do cristianismo chama-se amor? O cristianismo tem que ser fundamentado no amor. Por isso que João, lá na sua primeira carta, ele diz assim, ó: Deus é amor. Deus, Ele não tem amor, Ele é amor. É por isso que João capítulo 3, versículo 16, o texto áureo, algumas pessoas dizem que se arrancassem todas as páginas da Bíblia, deixasse somente o versículo 3 de João, o versículo 16, ainda assim Deus iria salvar muitas pessoas. Por quê? Lá está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou-nos o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele deixou um capítulo inteiro, 13 versículos, falando sobre a importância do amor. Ele fala que ainda que eu fale a língua dos homens, que eu fale a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, não serve para nada. É como um sino que tine, é uma lata que faz barulho.
Então aquela igreja, a igreja de Tiatira, tinha essa qualidade. Eles amavam a Deus. E o que era amar a Deus naquele contexto? Era de, se preciso for, se entregarem para serem mortos. Porque eles estavam ainda no contexto da dominação romana. Quando alguém se convertia, era perseguido, os seus bens eram tomados, as pessoas eram, desprezadas, humilhadas nas praças públicas, nos coliseus, lançadas em arenas para serem devorados por leões, eram queimados de cabeça para baixo, eram cerrados ao meio, eram feitas coisas, muito, mas muito de sofrimento para aquelas pessoas que se confessavam Jesus como seu Senhor. Mas aí diz a Bíblia que aquela igreja era fundamentada no amor. Eles amavam a Deus. Eles não perderam o primeiro amor, como a primeira igreja que nós vimos aqui, a igreja de Éfeso. Viu lá, na primeira igreja, a primeira carta que Deus escreveu para Éfeso? Eu tenho, porém, contra ti isso, que você deixou o primeiro amor. Mas a igreja de Tiatira não. Eles estavam amando o Senhor. Eles estavam fundamentados no amor. Depois diz assim, eu conheço também a sua fé. Conheço a sua fé. Se o cristianismo é fundamentado no amor, ele é expandido e manifesto pela fé. Deus não age sem fé. É por isso que diz a Bíblia, sem fé, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradarmos a Deus. Quem será salvo? Deus ama todas as pessoas, mas nem todas as pessoas serão salvas. Existem basicamente 2 princípios para a salvação. Qual que é o primeiro princípio mais importante? A graça de Deus. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8. Graça é favor sem merecimento. É você ser salvo sem merecer e sem precisar de fazer nada para poder adquirir aquela salvação, porque ela é gratuita. Mas o segundo elemento, o segundo princípio, tão importante quanto a graça, é a fé. Por isso que o apóstolo Paulo emenda lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que vocês não se gloriem. Então, aquela igreja de Tiatira era uma igreja que tinha fé. Estava fundamentada na fé. Aqui, irmãos, eu já citei aqui várias vezes este texto. Eu sei que vocês sabem ter de cor. Mateus capítulo 24, versículo 12. É um texto que, infelizmente, está se cumprindo na nossa geração. Tantas coisas boas estão se cumprindo na nossa geração, mas essa coisa má também está se cumprindo na nossa geração. Mateus capítulo 24, no versículo 12, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que perseverar, versículo 13, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Quantas pessoas estão perdendo a fé, estão se apostatando, apostatar e abandonar a fé. Quantas pessoas que aproveitaram essa pandemia para se afastar de Deus. Já falei isso aqui muitas e muitas vezes. As pessoas estão se isolando uma das outras, mas também estão se isolando de Deus. Tem pessoas que não vão nem na casa dos seus pais, usando de pretexto para não contaminar os seus pais, mas vai para o trabalho, pega um ônibus cheio, vai para o boteco, enfim, está nas aglomerações no supermercado, no banco, na lotérica. Está vendo? Isso aí é o cúmulo do absurdo. É uma justificativa para não honrar os seus pais, para não honrar os seus progenitores. Então, nós não podemos de forma nenhuma perder a nossa fé. Aquela igreja tinha essa qualidade. Era uma igreja que tinha fé, e a fé agradava o coração de Deus. Outra característica que tinha aquela igreja de Tiatira, o seu serviço. Eu conheço o seu serviço. São as obras, irmãos. São as obras. Preste atenção. A salvação é pela graça, favor sem merecimento. Agora, aonde que entra as obras? As obras são resultados de um coração convertido, de uma vida transformada, de uma vida mudada. Não vou fazer a obra para poder ser salvo. A obra é consequência da minha salvação. Eu não vou ajudar alguém pensando que
ao dar uma cesta básica, ao ajudar a comprar um gás, a pagar uma conta de água ou luz, isso vai me garantir pontos diante de Deus. Não, eu tenho que fazer isso porque eu fui alcançado pela graça. Eu não merecia nada e Deus me deu tudo. E como forma de agradecimento, eu vou praticar boas obras. E para que eu vou praticar boas obras? Lá no capítulo 5 de Mateus fala, para que os homens vejam as suas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Então toda boa obra tem este princípio: glorificar o nome do Senhor. Quando você faz alguma coisa boa, quando eu faço alguma coisa boa, quando nós fazemos alguma coisa boa, o mérito não é nosso, o mérito é de Deus. Se porventura nós tivermos algum mérito, Jesus diz o seguinte: vocês já receberam o seu galardão aqui na terra. Diante de Deus, vocês não vão receber. Mas nós que somos cristãos, nós fazemos o bem, nós praticamos as boas obras, não para alcançar a salvação, porque nós sabemos que a salvação só por meio da graça. E a graça é de graça. E a obra, aquilo que nós produzimos por meio da nossa fé em Jesus Cristo, as obras são só para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu conheço o seu serviço. Agora vamos aplicar no contexto aqui da igreja, irmãos. No contexto da igreja, a igreja é um corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo. Eu sou membro, você é membro. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cada membro do corpo precisa ter uma ação, uma atitude. Cada parte do nosso corpo tem uma função. Nada que Deus criou aqui, ó, é por acaso. Até mesmo que, ó, esses pelinhos que nós temos aqui, ó, é para proteger os nossos olhos. Os pelos aqui do nariz para proteger as... Tá vendo como que Deus é perfeito? Em tudo Ele é perfeito. Então Ele criou cada parte do nosso corpo com uma função. Assim também cada membro da igreja tem que ter a sua função, o seu ministério, o seu chamado. Talvez você não foi chamado para pregar, talvez você não foi chamado para cantar, para tocar, para evangelizar, para ser um diácono, mas tem tantas funções, tantos ministérios do corpo de Cristo. E diz a Bíblia que aquela igreja era uma igreja que era reconhecida pelo seu serviço. Eles serviam a Deus, eles faziam com que a obra produzisse frutos. Aí, de repente alguém fala assim, ó, deixa eu fazer uma pequena colocação. Alguém fala assim, não, mas eu não tenho dom nenhum, pastor. Está errado, você tem dom. Todos nós temos dons, todos nós temos talentos. O próprio Jesus, ele nos fala isso lá em Mateus. Alguns têm mais talentos do que os outros. Mas, olha que coisa interessante. A Bíblia fala que quem tem menos talento, às vezes, ele é mais bem visto diante de Deus do que aqueles que têm muitos talentos. Lembra lá o apóstolo Paulo falando na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12? Ele fala que os membros inferiores, quem são os membros inferiores? São aqui, ó, os dedos dos pés. Para que serve? Praticamente para nada, né? O coração é importante, a cabeça é importante, os braços são importantes, as pernas são importantes. Corta os dedões do pé, você não anda, sabia? Está vendo a importância de cada... Aí lá na sua carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala que os membros inferiores, aqueles de menor valor, eles são mais importantes diante de Deus do que aqueles que se sobressaem. Então todos nós temos dons, temos talentos. Aí alguém fala assim, mas ainda não encontrei o meu talento. Peça a Deus, ore, busque a Ele, para que Ele possa mostrar para você qual é o seu talento. Agora tem um talento que todos nós temos, que tem que ser aplicado para que a obra do Senhor não pare. Sabe qual que é? É o dom da contribuição. Aí essa contribuição, quem lê, entenda, pode ser aplicado em duas situações. Você pode contribuir com alguma coisa. Por exemplo, nós fizemos aqui, ó, o altar, fizemos esse altar aqui há um tempo atrás. Não foi esse aqui, isso é uma parte. Nós tivemos aqui irmãos que nos ajudaram a bater a laje. Quem estava aqui batendo laje? O Belchior estava aqui, o Fábio, eu não sei se o Telmo estava aqui, o Reinaldo estava aqui. Enfim, nós tínhamos vários irmãos que estavam aqui para nos ajudar. Contribuíram com o serviço manual. O irmão Misael também estava aqui. Enfim, vários irmãos estiveram aqui. Nós tivemos que, quando nós derrubamos, aqui tinha uma laje. Eu lembro que o irmão Jorge esteve aqui conosco. Teve outras situações que o irmão
Edno também já, enfim, vários irmãos aqui já estiveram contribuindo. Então é uma forma de nós estarmos realizando a obra do Senhor, colocando a mão na massa. Mas também tem outra forma de contribuir, é a contribuição financeira, entendeu? Irmãos, tem gente que entra ano e sai ano, não contribui nenhum centavo com a obra de Deus. Eu estou falando isso não no sentido de estar arrancando dinheiro da igreja, não. Eu falo no sentido de contribuir para a edificação, para o crescimento da obra de Deus. Quantas e quantas vezes nossos lares estão abarrotados, a nossa despensa está cheia de comida, às vezes está o arroz, o feijão, enfim, está até envelhecendo, está vencendo a validade, enquanto que tem casas aí que não tem um pacote sequer. Então, quando nós contribuímos financeiramente, nós também estamos fazendo a obra. E esta igreja de Tiatira tinha essa característica, ela trabalhava em prol do reino de Deus. E encerra falando sobre a perseverança. O Senhor conhecia a sua perseverança. Eu vou encerrar falando um pouquinho sobre essa questão da perseverança. No quesito, em dois quesitos em especial. Primeiro, nós precisamos ser perseverantes em tudo. Não desanime fácil. Nós temos visto tempos em que as pessoas estão desanimando muito facilmente das coisas. A pessoa, ela tenta fazer um curso, não consegue na primeira vez, já desiste, desanima. A pessoa tenta tirar a carteira, é reprovada no primeiro, desiste. A pessoa entra numa empresa e faz lá a inscrição, não consegue e volta para casa e não quer mais nem entregar currículo. Nós vivemos uma geração de pessoas que não sabem o que é perseverar. Nós precisamos ser perseverantes. Por exemplo, tem problema no seu casamento? Não desista não, não desanime não, não chute o balde não. Persevere, não desanime. Creia que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Aquela igreja era uma igreja perseverante. Ministerialmente falando, quantas e quantas pessoas começaram a fazer algo aqui na igreja e desistiram no primeiro obstáculo, na primeira resistência. Todos nós vamos passar por provas e resistências. Eu não sei quantas provas, quantas resistências eu tive já aqui ao longo desses 15 anos. Vocês não sabem quantas pessoas tentaram me puxar o tapete, tentaram me apunhalar pelas costas, mas Deus me deu graça e estou perseverante. Nós não podemos de forma nenhuma abandonar o barco. Não desista, seja perseverante, e sobretudo no quesito de salvação. Quantas e quantas pessoas estão perdendo a perseverança porque estão perdendo a esperança. E quando você perde a esperança, você perde a perseverança, você também está caminhando para perder a sua salvação. Ainda que alguns ensinamentos, tipo dos nicolaítas e como os de Jezabel, têm sido infiltrados na igreja, dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a Bíblia é clara: aquele que perseverar até o fim é que vai ser salvo. A igreja de Tiatira tinha essa característica, era uma igreja perseverante. E diz aqui, as suas últimas obras eram mais numerosas do que as primeiras. Eles estavam passando por provas, passando por tribulações. Tinham aqui aquela mulher Jezabel, que estava ensinando doutrinas diabólicas, mas ainda assim, diz o texto, que eles estavam produzindo mais no tempo da prova do que quando eles começaram a caminhada cristã. A pergunta para mim e para você é: como que está a nossa produção de fruto hoje? Será que nós estamos produzindo hoje mais obras do que quando nós nos convertemos? Ou será que quando nós nos convertemos, nós fazíamos mais obras do que hoje? A Bíblia fala que a igreja de Tiatira, as últimas obras, ou seja, as obras atuais deles, era muito, mas muito superior às obras iniciais. Quantas pessoas estão abatidas, desanimadas, perderam o ânimo, perderam a fé, a esperança, a perseverança e encostaram, ou então enterraram os seus talentos, tiraram a mão do arado,
Jesus disse que aquele que colocar a mão no arado e olhar para trás não é digno dele. Mas a igreja de Tiatira não. Eles estavam perseverando, eles estavam servindo ao Senhor, e as suas obras eram bem maiores agora do que no passado. E para encerrar, ao vencedor. Como eu falei para você, sempre a carta encerra com uma promessa. Não vou entrar muito em detalhes dessa promessa não, mas deixa-me só fazer aqui a colocação. Versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Agora você vai entender por que lá no início a carta foi escrita primeiro pelo Filho de Deus, por aquele que tem os olhos como chama de fogo e que tem os seus pés como um latão reluzente ou como um bronze brilhante. Ele, o Senhor, ele nos deu a mesma autoridade que estava sobre Jesus. Para quê? Para que nós viéssemos a pisar sobre as obras de Satanás. Aqui, ó, quais foram as obras faladas aqui, mencionadas aqui no texto? As obras em especial que eram profetizadas por Jezabel. Então, que estava fundamentado sobretudo na questão dos artifícios. Pessoas que faziam imagens de escultura, em especial de bronze. Diz a Bíblia que Deus nos dará autoridade e nós vamos pisar. Olha só, pisar, nós vamos reduzir a pedaços como se fossem objetos de barro, pisando sobre aquelas obras do diabo. Então, para encerrar a mensagem, quando nós procuramos a viver, fazer a obra do Senhor, firmado no seu amor, na sua fé, servindo de boa vontade e perseverando, produzindo frutos para a sua glória, Ele vai nos dar autoridade e nós vamos romper em fé e vamos prevalecer no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Aleluia.